Eu me chamo Leandro Luiz. Oi, eu sou Francisco Carbone. Nós apresentamos o Tudo é Brasil, um podcast 100% dedicado ao cinema brasileiro. Aqui você encontra entrevistas e debates em torno das estreias da semana e de clássicos do nosso cinema. Você escuta a gente toda quinta-feira nos melhores tocadores de áudio. Reais ou irreais pessoas vivas, mortas ou imaginárias. É mera coincidência. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 640. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fernando Machado. Opa, tamo aí. Hoje a conversa promete, viu, Rafael? Hoje promete, a gente vai falar muito sobre cinema, sobre TV, sobre negritude. Hoje promete. Não, e não é todo dia, não sei como é que você tá aí, Fer, se você colocou o seu smoking, porque hoje é dia de bater papo com um cara de alto gabarito no cinema brasileiro. Não, hoje eu não vou fingir normalidade. Hoje eu não vou. Não adianta. Hoje é aquele dia que eu vou mandar esse link pra muita gente e falar, olha com quem a gente conversou. Pois é, porque a gente tem a honra de ter aqui Jefferson D. Porra, achei que vocês estavam falando do Walter Salles, cara. Porra. Ô, louco, não. A gente tava falando do Kleber Mendonça, gostamos dele do Walter Salles. Gostamos dele também, mas no seu lugar. Uma próxima oportunidade. Gente, Rafael, Fernando, pô, prazer estar aqui com vocês. A gente desfruta, todos nós, e acho que todos e todas as ouvintes desfrutam do mesmo amor pelo cinema. E cinema é construído de gente, de vida, né? Cinema é a cara de um país, é o rosto de um país, né? Em todas as idades, de todas as cores. Ainda mais o Brasil, né? Como a gente é. Então, pô, talvez acho que o assunto que eu mais gosto de falar é cinema. Cinema e futebol. Mas hoje falaremos de cinema. Hoje de coisa boa. Eu acho que o futebol não daria uma conversa muito alegre pra gente, não. Não, a gente não tá numa fase boa, não. Deixa quieto. Deixa a Copa do Mundo rolar aí e ver o que acontece. Bom, meus amigos, olha só, nós estamos aqui reunidos, né, para esse episódio especial aqui do Cinemação, porque hoje a gente recebe justamente o Jefferson aqui, um dos cineastas mais importantes do Brasil, que lançou recentemente Narciso, em 19 de março, um filme que pega o mito grego de cara, ali que mostra, né, aquela cara que morreu de tanto se amar e vira ele de cabeça para baixo para falar de uma criança negra que aprende a não gostar do que vê no espelho. E o Jefferson é o cara que criou o Dogma Feijoada lá em 2000, que fez o Brother, né, ir para Berlim, que dirigiu o Dr. Gama, que ganhou Emmy, né, com série infantil e que agora traz pra gente uma história sobre um menino órfão que ganha uma família rica através de um gênio numa bola de basquete, mas com uma condição: ele nunca pode ver o próprio reflexo. E olha, se isso não é uma alegoria potente sobre como o racismo ensina crianças negras a rejeitarem a própria imagem, eu não sei mais o que é. Então hoje a gente vai conversar como fazer cinema negro no Brasil sem cair naqueles estereótipos, né, de violência, sobre como usar o realismo fantástico para falar de dor e pertencimento, e sobre por que, depois de mais de 20 anos de carreira, o Jefferson continua acreditando que a arte é ferramenta de reparação histórica. Vamos então bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Eu já queria começar babando o ovo aqui pra você pelo seguinte: a gente aqui no Cinemação, em maio de 2025, a gente fez um podcast comemorativo, que foi o podcast 600 que a gente lançou, e o título do podcast é O Cinema Negro no Brasil. E aí, uma das colunas vertebrais desse podcast que a gente estudou foi justamente o Dogma Feijoada. E a partir dele
eu fui pro Dogma Feijoada, o Manifesto do Recife e tudo mais, e daí, a partir dele, eu consegui ir lá e conversei com a Adélia Sampaio, o Gabriel Martins, o Luciano Vidigal, o Renato Cândido, a Sabrina Fidalgo, a Viviane Ferreira, enfim, uma galera, e sempre com o Dogma Feijoada digitalmente ali, né, no imaginário, com ele embaixo do meu braço, falando, vocês sabem o que é Dogma Feijoada, né, vamos explicar pro povo o que é Dogma Feijoada. Então foi assim, você esteve, né, nos nossos estudos aqui para montar o roteiro, então eu já quero te dizer, antes, né, de qualquer coisa, do prazer que eu tenho, da honra que eu tenho em trocar esse papo contigo, porque o trabalho que você faz é muito importante. E eu queria começar daí mesmo, porque você nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, se formou em cinema na USP, e já na universidade você desenvolveu uma pesquisa apoiada pela FAPESP, né, sobre direitos cinematográficos negros e tal. Isso foi lá nos anos 90, quando o debate sobre representatividade e tal estava longe de ser mainstream ainda. Eu queria saber o seguinte, o que te levou a escolher esse tema, assim? Como que foi estudar o cinema negro num contexto em que ainda havia tanto apagamento, né? Bom, acho que pra mim, assim como meu filme Narciso, eu fui descobrir que eu era negro, o que era ser negro, ou qual era a minha relação com o mundo, foi dentro da universidade, né? Então, acho que a universidade, para mim, eu saí de Taubaté, fui fazer a Universidade de São Paulo, a USP, e fui fazer filosofia, depois de filosofia fui fazer o curso de cinema, e ali conheci o pessoal do movimento negro, né? Núcleo de Consciência Negra da USP, e aí foi me descobrindo um cara negro, assim. Então, você imagina já uma pessoa passando ali nos 20 anos de idade, e se descobrindo um cara negro, de uma maneira muito dura, obviamente. O que se parece muito com o filme que eu fiz agora, que tem muitos traços biográficos e um filme muito autoral, né? Mas é muito biográfico também, embora seja um filme que tem realismo mágico. E aí, logo nos primeiros anos do curso de cinema, eu solicitei uma bolsa de iniciação científica e comecei a estudar quem eram os diretores negros que existiam, né? E nem sabia que existiam, que número eles eram, onde eles tinham surgido. E aí fui descobrindo que alguns diretores brasileiros eram negros e que tinham feito seus filmes, embora a maior visibilidade estava muitas vezes nos filmes do Cacá Diegues, em alguns filmes como do Nelson Pereira dos Santos, com homens brancos e tal, e que fizeram filmes com protagonismo negro ali na frente da tela, mas não tinha essa representação atrás da tela. E aí descobri vários nomes, né? O Antônio Pitanga, o Valdir Onofre, a Frânio Vital, a Agenor Alves, cara, assim, até a Adélia Sampaio apareceu num primeiro momento de uma forma muito inusitada, porque o meu orientador era padrinho, acho que do filho da Adélia Sampaio e tal. Então, mas aí eu fiz essa pesquisa, tal. E de uma forma muito crítica com o cinema brasileiro, porque eu achava que no período da chanchada, os negros sempre são objetos de uma ação de um homem branco ali e tal. E no período do cinema novo, os negros sempre representaram o povo brasileiro. Então eu achava que tinha uma particularidade ali negra, que a gente não era o povo, né? A gente tinha que ser visto dentro da nossa individualidade, né? Aí o meu orientador, aliás, nem foi meu orientador, foi um Carlos Calil, que era meu professor de produção cinematográfica, falou: Jefferson, se você não concorda nem com nada no cinema, né? Nem com o cinema novo, nem com a chanchada, qual é a sua, cara? Assim, o que você acha que é cinema negro? Aí, diante dessa provocação do Calil, que é um dos diretores da Cinemateca de São Paulo, uma figura super importante no cinema brasileiro, eu aceitei a provocação dele e escrevi, cara, literalmente 7 leis do que eu consideraria a gênese do cinema negro brasileiro, ou ficou popularmente conhecido como Dogma Feijoada, porque naquele período os cineastas dinamarqueses tinham criado Dogma 95. Sim. E aí eu aproveitei essa deixa, estava um dia comendo uma feijoada com meu amigo Ari Cândido Fernandes, e aí nesse nosso almoço, comendo uma feijoada, então vamos chamar de Dogma Feijoada, coisa brasileira, né? Nada mais brasileiro do que a grande feijoada. Aí ficou Dogma Feijoada, e logo a gente fez uma amostra Dogma Feijoada com filmes de diretores negros, e aí o resto é história. Pois Isso foi em 99, o manifesto foi publicado em 1999,
e a mostra acho que foi em 2000. Pois é, e ele é tão poderoso porque é um manifesto político, estético, né? Você coloca regras claras ali, protagonismo negro, direção negra, né? Várias coisas ali que isso virou realmente um manual, assim. Então ele é realmente muito potente, assim. E eu acho que né, para quem estuda cinema, é uma vertente que precisa ser olhada, porque realmente, às vezes, quando a gente vai olhar para a história do cinema, quando você pega cinema novo e tudo mais, esse tipo de discussão fica em segundo plano sempre, né? Então, é impressionante. Por isso que eu acho que é tão importante. Quando você olha 25 anos depois, 26 anos, né? Agora, 26 anos depois, você acha que o cinema brasileiro conseguiu absorver essas premissas assim, ou ainda está lutando pelas mesmas coisas? Eu acho que o cinema brasileiro como um todo ainda não assimilou, né, quase nada do que eu tinha gritado lá atrás. Pois é. Mas nós, realizadoras e realizadores, tomamos essa consciência, né? Então o Dogma Feijoada fala dessa questão da direção, de que o diretor tem que ser um diretor preto, uma diretora preta, de que o protagonismo, da temática, da produção, de que se você tem R$500, faça um filme com R$500. Se você tem R$5.000, faça um filme com R$5.000. Se você tem 5 milhões, faça um filme com 5 milhões. Então, esse lugar, assim, da produção. Então, o Dogma Feijoada, no fundo, ele começa a dar conta de um monte de coisa. A direção do protagonismo, da temática, da representação, do roteiro, do que você deve evitar, né? Ou seja, essa coisa o último item é muito engraçado, porque ele fala evitar super-heróis ou bandidos. Ou seja, esse é muito bom, né? Por quê? Porque a gente tinha que buscar alguma coisa que era assim, e que eu sentia que era menos maniqueísta. E que também, assim, tem um negro comum brasileiro, e é essa figura que nos dá a dramaturgia necessária. Então, por exemplo, Cica da Silva, um personagem superlativo, né, cara, grandona e tal. Madame Satã também era muito grandioso e tal, mas eu sentia que, eu sempre brincava na época, falei assim, entre o Maracanã e a Marquês de Sapucaí, tem um monte de gente, cara, que a gente pode retratar que não está na Marquês de Sapucaí, nem no Maracanã, ali jogando, ali sendo artilheiro. Esse miolo é que me interessa. E que aí tem muito a ver com a feijoada, porque a feijoada, uma das possíveis leituras é que na Casa Grande, você, ao matar o porco, e você ficou, né, na Casa Grande, ficou com as melhores partes do porco ali. E que foi jogado esse resto no terreiro, né? A orelha, o rabo, o pé. Então é desse cozido, é desse resto do porco que se faz a feijoada, né, hoje em dia. E é esse resto que me interessava enquanto cinema, aquilo que ao cinema brasileiro não funcionava. Então eu queria ir pro preto comum, pra preta comum brasileiro, né? Então é um pouco esse lugar que eu fico transitando, tal. Naquele momento foi muito importante escrever essas 7 leis, assim, e acho que de certa forma, hoje em dia eu olho, a gente ainda está nesse processo de construção, né? A gente ganhou um protagonismo, porque do ponto de vista de produção, por exemplo, ficou muito mais fácil fazer um filme, né? Meu primeiro filme na faculdade, segundo o Dogma Feijoada, eu fiz em película. Meus 3 primeiros curtas. O primeiro longa eu também fiz em película, né? Que para muita gente hoje é inimaginável fazer um filme em película. Nem sabe, na verdade, boa parte da molecada nem sabe o que é uma película, né, cara? Não sabe. Então, assim, nem sabe o que é exatamente... Nem sabe como é que aquelas fotografias em casa da avó, da bisavó, tá lá, né? Como é que elas pararam na parede se não tinha celular, né? Como é que conseguiram tirar a foto? Mas é um lugar muito, para mim, assim, foi muito importante ali. E nesse período todo de mudança de tecnologia, ficou muito mais fácil você produzir um filme com seu celular ou com uma câmera barata, né? Editar com um software qualquer, né? Que você pode baixar gratuitamente e legalmente também, e publicar na internet, né? Em site, qualquer site você consegue publicar o teu filme e ser visto no mundo inteiro, legendar teu filme. Isso é uma coisa que lá em 99, imagina, a gente produzia um filme sem celular, eu nem sei como é que a gente fazia isso, mas a gente fazia. E é legal, você falou da feijoada, eu vejo a feijoada como um prato que dificilmente você come sozinho, né? É um prato né? É um prato que geralmente é servido coletivamente, não se tem um prato individual.
E eu lembro que lá na entrevista que você deu lá em 2000, lá pro 11º Festival Internacional de Curtas, você abre falando que você criou um manifesto para criar uma rede de diálogo entre os realizadores. E aí, mais para frente, você vai falar ali, quando você estava divulgando, estava vendo umas entrevistas suas falando sobre Luiz Gama, você fala uma coisa que, cara, eu achei genial. Você fala que você criou-se, durante a produção de Luiz Gama, uma espécie de quilombo audiovisual. Eu achei isso incrível, porque é uma forma de você resistir ali entre vocês, né? Vocês, os realizadores, se fortalecem entre vocês, criam esse quilombo de existência. E lógico, os frutos podem demorar um pouquinho mais para vir, como a gente falou, que 25 anos depois ainda tem essa luta, mas o quilombo, ele é essa luta, né? Ele é essa luta constante até hoje, né? E a importância de ter essa rede de diálogo entre vocês, e os frutos a gente vê, pode ser pouco, mas, por exemplo, você vê ali Garota do Momento, que é uma novela de alcance enorme, a gente tá falando de uma TV, Rede Globo, que alcança todas as casas possíveis. E você tem ali uma das primeiras novelas onde existia um protagonismo real, em preto ali, né? Não é um protagonismo de uma atriz, né? A gente não diminuindo o tamanho de frentes como a de Thaís Araújo, mas era uma pessoa só, né? Não era um mundo inteiro. E isso é uma importância muito grande, né? Pode parecer não tão grande, mas é gigantesco o que Garota do Momento fez, ainda mais pensando em TV, né? Que é onde tem o maior alcance dos brasileiros. Eu me lembro, agora falando da televisão, Fernando, eu tava me lembrando, eu fazia cinema, né? Só cinema, fiz séries também, antes de chegar na TV Globo. E aí, né, eu recebi o convite para vir trabalhar na TV Globo e tal. E aí foi engraçado, porque logo que eu cheguei na TV, eu falei, poxa, eu quero fazer séries, né? Fazer coisas cabeçudas e coisas, né? Muito próximas do que eu faço no cinema. Mas aí eu recebi um convite para fazer uma primeira novela. Me lembro que a novela era Bom Sucesso. Quem me chamou foi um diretor artístico chamado Luiz Henrique Rios, que meu mentor até hoje, pessoa muito importante na minha história dentro da TV Globo. E aí eu fui ler, né, os capítulos, né, para ver se ia fazer uma novela ou não, né, tal. Mas aí eu também fui descobrindo outras coisas. Primeiro que a novela tinha sido escrita pelas Rosane Svartman e Paulo Raume, que são duas pessoas muito ligadas a cinema, que eu sou muito fã no cinema, inclusive. A outra que o protagonista da novela era o Antônio Fagundes, que eu também já tinha, né, então falei, poxa, quero fazer essa novela, tal. Mas uma coisa que me chamava mais atenção e que, para uma pessoa como eu, que sou muito ligada a futebol, assim, é muito importante, e aos esportes em geral, que era assim, a novela tem uma coisa que... Tem, sei lá, 3 coisas que para mim são importantes. A novela é importante ao vivo, né? Eu sei que ela reprisa no Globoplay, né, ou no streaming qualquer, que você tem outro streaming, mas o legal é ver a novela ao vivo, né? É ver naquele momento que ela tá rolando ali e tal. Você quer saber quem matou Odete Roitman naquele dia, naquela hora que tá indo no ar. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu acho que é extremamente desafiador e que para mim mudou minha percepção sobre o audiovisual foi fazer uma cena. Isso foi ficando cada vez mais forte na minha vida televisiva, né? E gravar uma cena hoje, e daqui a 4 dias ou 3 dias, 40, 50 milhões de pessoas vão ver aquela cena que eu gravei. É loucura, né? Eu não tenho a mínima noção que é isso, cara. É loucura. Eu sou um cara de cinema, então qualquer 100 mil espectadores, eu já tô soltando fogos, já tô me achando o rei da cocada. Então, assim, você imagina gravar uma cena e no dia seguinte, né, se eu pudesse estar em Porto Alegre, ou se eu pudesse estar em Salvador, se eu pudesse estar em Roraima, se eu pudesse estar em Rio Branco, no Acre, as pessoas, os lugares, nas mansões, nas favelas todas, nos bairros pobres, todo mundo tá vendo aquela cena que você dirigiu. Isso começou lá atrás, eu falei, eu tô muito interessado em fazer isso, entender isso. Aí você imagina então como foi em Garota do Momento, onde uma protagonista negra, tinha uma equipe de roteiristas, nessa equipe tinha pessoas negras, na equipe de direção tinha eu também ali, na direção geral da novela. Então, assim, foi um momento muito especial. E no dia que a gente estreou, eu nunca vou esquecer, que era em novembro de 2024, eu acho. No horário que a gente começou às 18 horas, 18h30 mais ou menos, as 3 protagonistas de novelas da TV Globo, naquele dia, eram 3 mulheres pretas. Olha. E aí e a gente tinha consciência
a Alessandra Podi, que é autora, a diretora artística Natália Grimberg, eu como diretor-geral e toda a equipe de direção. A gente sabia que a gente estava escrevendo algo muito importante na história da televisão brasileira, né? Estava mudando um parâmetro, né? E que o mundo poderia estar sendo bem diferente, né? Para além de Ruth de Souza, o Passo Seguinte de Thaís Araújo, que é tão importante também na nossa história, e a Duda Santos brilhando ali, essa menina incrível, talentosa, genial, comovente até vê-la e dirigir essa menina, que é uma atriz incrível. Isso é fruto de muita resistência, né, Jefferson? Porque é aquilo, né? Não foi algo que caiu do céu, uma oportunidade que surgiu do nada. É muita luta por detrás dos bastidores, né? Para chegar nesse ponto. Não foi de uma hora para outra. Não. E aí tem um lugar, assim, que eu citei aqui Dona Ruth de Souza, mas de muita gente que construiu esse lugar para que eu estivesse aqui, tantas outras atrizes, tantos outros diretores e diretoras estivessem aqui, né? Então, Milton Gonçalves, Mussum, Ruth de Souza, Léa Garcia, não vou nem enumerar aqui que eu vou ficar com vergonhosa. Né? É muita gente que abriu o caminho quando não tinha ninguém, né? Nesse espaço e numa solidão. Acho que também eu viro e volto, eu sempre falo da questão do quilombo, né? A gente tem que fazer o quilombo, porque o quilombo é você olhar do lado e ver um companheiro, uma companheira de luta com o mesmo ideal, né? Tentando ter liberdade criativa, contar histórias com responsabilidade, contar. E aí a gente é preto, mas a gente é pretos e pretas, mas muitos de nós, a gente quer construir histórias para os brasileiros. E o meu esforço no cinema e na televisão é contar histórias para os brasileiros e para o mundo, né? Esses dias eu divido meu tempo hoje entre Los Angeles e Rio de Janeiro e São Paulo, né? Onde funciona a produtora. Mas assim, eu tava no avião indo para Los Angeles, cara, tava tocando lá a novela She's the One. She's the One é a novela garota do momento, cara. Caramba, sério? Imagina no avião chorando, assim, a lágrima descia. As pessoas do meu lado, assim, que viram, nossa, o cara tá bem louco, tá bem deprimido, cuidado, né? Chorando pra caramba, vendo uma novela e tal. E a novela She's the One, cara, foi muito emocionante, assim, foi muito emocionante ver a novela em inglês, dentro do avião ali e tal. Foi lindo. É lindo, E a gente que acompanha muito, eu, Rafael, a gente acompanha muito cinema, produz conteúdo para cinema. Existe um certo desdém de quem produz cinema, conteúdo para cinema, com um olhar para novela. Existe um certo distanciamento. Não existe um certo tipo, é um produto menor, é um outro tipo de produto. Pode ser um outro tipo de linguagem. Pronto, é um outro tipo de linguagem. Mas longe de ser um produto menor, né? E é muito legal a gente estar falando com você aqui que consegue transitar muito bem e transitar de uma maneira que você falou, eu quero chegar na novela e fazer cinema na novela, né? Outra linguagem. Não é uma linguagem menor, mas é uma outra linguagem. E é muito legal a gente ver como que o audiovisual, ele pode ser as duas coisas também, né? Ele pode... Porque assim, muitas vezes a gente confunde, acha que linguagem simples é rasa. E não é uma coisa... pode ser muito profunda, de uma forma simples, com uma linguagem popular, acessível, né? E você fala muito sobre isso, né? Que você quer que seus filmes sejam acessíveis para as pessoas inteiras, não quer fazer filme hermético, que tem seu valor, mas não é o que você busca, né? No seu cinema e também nos seus projetos. Eu acho que toda arte, para quem escreve poesia, só faz sentido se alguém estiver lendo sua poesia ou ouvindo sua poesia. Quem faz música só faz sentido se alguém estiver ouvindo a sua música. Quem faz cinema só faz sentido se alguém assistiu o seu filme. Se ninguém assistiu o seu filme, ninguém sabe. Esse lugar não acontece plenamente, né? Ele só acontece se do outro lado tiver alguém recebendo, se comunicando, se relacionando com a tua obra artística.
Então eu entendo isso, eu queria e quero, e essa é sempre a minha ambição, de fazer um filme e fazer um audiovisual, né, uma novela, uma série, mas no caso, né, entre a novela e o cinema, para o maior número de pessoas possíveis, né? Sim. Chegar no maior número de pessoas possíveis. Então, e a novela tem me proporcionado momentos, assim, incríveis. Se eu pudesse falar assim, não precisa ver os 200 e poucos capítulos de Garota do Momento, mas assista o capítulo 8 só. Vai lá, no Globoplay, procura o capítulo 8 e veja o que tá feito, o que eu fiz lá. Vai lá no capítulo 8. Cara, tem uma manifestação de boicote à perfumaria, uma perfumaria carioca, porque ela fez uma discriminação contra a protagonista da novela, e os negros se organizam e fazem um boicote a essa perfumaria. A gente recriou um boicote a essa perfumaria no final dos anos 50. E aí o que aconteceu? Poxa, quando a gente leu esse texto, né? Poxa, como é que a gente faz isso? A gente não tinha registro disso. Não tinha nenhuma grande manifestação no Brasil por pessoas negras. Então, tudo que a gente encontrava era nos Estados Unidos, né? Tudo, as manifestações lá. Aí a minha cabeça falava assim, cara, mas se elas escreveram isso, é bem provável que tenha acontecido isso no Brasil. Uhum. Só que a imprensa, na época, as grandes revistas, não registraram esses eventos. Porque se pega as revistas, o Cruzeiro e outras revistas da época, só tem pessoas brancas na revista. Exato. Né? Então a história negra não foi registrada. Eu falei, ótimo, vamos recriar. Uhum. A autora Alessandra Pode nos provocou, a gente falou, vamos recriar uma grande manifestação negra nos anos 50 no Brasil, colorido, com trilha sonora, com muita figuração. E tá lá, a gente fez isso, está... posso estar errado aqui, mas é o capítulo 8 da novela. e era aqueles dias, eu tô no Estúdios Globo, com toda a tecnologia possível, com profissionais dos mais gabaritados, e eu no meu monitor de filmagem, chorando. Eu chorava, falei, não acredito que eu estou conseguindo fazer isso dentro aqui em Curicica, nos Estúdios Globo, e eu estou realizando um sonho pessoal e um sonho coletivo, cara, de escrever a nossa história, de filmar, de tirar uma foto real, né, porque não era inteligência artificial, hoje é muito possível você fazer um monte de coisa e ali com gente de verdade, com figurantes, cara. Prestem atenção nos figurantes, prestem atenção nos nossos protagonistas, assim. Cara, eu estou falando um momento da novela, né, que é do capítulo 8, mas que eu vivi isso, mas a novela tem muitas. Fábio Assunção, que faz um grande racista ali da época, interpretou isso. Eu acompanho isso. Cara, foi realmente impressionante, assim. E eu sou muito grato, assim, a todas as pessoas que abriram portas para mim, assim, do passado, todas as pessoas que passaram. Eu chamo a Globo, na verdade, os Estúdios Globo aqui, eu tenho um apelido pessoal para os Estúdios Globo que eu chamo Quilombo de Curicica, cara. Mas é um apelido carinhoso, quando a gente junta os pretos da Globo, lá, o Quilombo de Curicica. Abriram portas, mas ela foi empurrada, né, cara? Vocês empurraram com muita força para essa porta abrir. Ela não estava escancarada, né, cara? Houve muita força para elas poderem se abrir. Não, muita luta de gente que me antecedeu, que nos antecedeu. Que veio antes de vocês. E outros que virão, né? Quando eu chego, cara, sabe quem gosta de futebol? Sabe aquele cara que dribla 3, 4 e toca a bola pra você, driblou o goleiro e toca pra você generosamente? Aí você fala, se você não for muito perna de bola, só dá aquele... Não precisa nem ser bicão, não. Só aquele totozinho assim, e é gol, né, cara? Correr pobre... Eu me sinto um pouco nesse lugar. É como se... Vou usar uma metáfora muito... É como se... Cara, essas pessoas que eu falei, sobretudo o Ruth de Souza e Milton Gonçalves, como se eles me carregassem no colo, cara. Até hoje eu me sinto assim. É muito lindo isso, né? Sabe, eu me sinto muito no colo dessas pessoas, assim. Eles me carregam e me... às vezes eu tô lá nos estúdios, basta fechar o olho e eu me lembrar de Dona Ruth. Eu conheci Dona Ruth, conheci Milton Gonçalves. E era muito carinho, cara. Era muito uma coisa maternal da Dona Ruth. Eu vivi isso. E paternal e maternal no sentido de puxão de orelha também, né, cara?
Sim, pois Eu me é. lembro que Dona Ruth falava, nunca fica até final de uma festa, negócio de novela, tem muita festinha, nunca fica até o final. Fique na Bem primeira demais, hora né? e saia fora. Eu sigo esse conselho até hoje. Porque é Bem demais. É isso, vaza da festa, vai embora da festa. Eu até ia te perguntar sobre isso, porque com essas suas experiências, como é que é pra você transitar entre essas linguagens tão diferentes assim? O que você pega da TV, o que a TV te ensinou sobre ritmo, edição, narrativa e tal, que você leva pro cinema, por exemplo? Ou o contrário. Ou o contrário, Porque na verdade eu surgi da faculdade de cinema, fazendo curtas, fiz os curtas todos e tal. E tinha uma coisa da minha experiência pessoal, assim, que eu fui editor por muito tempo. Eu era editor, então eu estudava lá na Escola de Comunicações e Artes na USP, e eu era editor na MTV, na falecida MTV. Uhum. Então, assim, eu editava e me lembro que editei também no SBT. Tinha um programa, vou falar um negócio agora que... Você lembra do grupo Ruge? Sim, lógico. Opa, como não? A Serereta. A Serereta. Essa galera. Fala, o que o Jefferson D tem a ver com essa galera? Não, eu tô dando corda. Vamos ver. Pra acabar com a minha reputação. Mentira, eu adorava o grupo. Elas surgiram num programa chamado Pop Stars. E se você olhar nos créditos finais, está o meu nome lá como editor do Pop não. Stars. Não. Eu era editor do programa, então, que era um reality show. Depois, isso foi muito tempo antes do The Voice, Big Brother e tal. Então, isso foi muito importante para mim, essa carreira como editor. Por que eu falo isso? Porque isso tem muito a ver com a minha objetividade, tanto na TV quanto no cinema. E do cinema para a TV, eu levo essa questão mais autoral, essa questão da ousadia, essa questão de buscar fazer planos diferentes, de muitas vezes estabelecer um ritmo diferente nas cenas que eu dirijo. E principalmente, uma coisa que vem do cinema para a TV, que assim, não existe nada maior, isso no audiovisual, tá? Do que os atores e as atrizes. Nada é maior. Tudo aquilo que a gente ama, você fala assim, gosto muito do Scorsese. Você gosta do Scorsese porque você gosta, antes de tudo, do Robert De Niro. Ou, mais recentemente, do Leonardo DiCaprio, né? Sim. Então, assim, a gente gosta de um filme, não é por causa do diretor, até você gosta do Tarantino, ok, beleza. Cara, os atores, as atrizes, se eles não brilharem, nada acontece. Nada acontece. Então esse é um tipo de relação que surgiu para mim no cinema, né? Porque eu fico muito mais próximo do ator, eu filmo de uma maneira muito mais delicada e, de certa forma, eu levei isso para a televisão. E essa minha relação com o elenco de uma novela é muito próxima. Com atores mais velhos, mais experientes, com os atores que estão começando. Imagina, dirigir, além da Ilusão, Larissa Manoela, dirigi Dona Lília Cabral. Uma das primeiras cenas que eu dirigi na última novela Garota do Momento, uma cena entre Maísa e Dona Lília Cabral, uma das cenas, fazia avó e neta, linda. Cara, é incrível. E as duas num alto nível de interpretação. Dona Lília Cabral, mais de 30 anos de carreira e vários sucessos, e Maísa chegando na TV Globo para fazer, né, novela adulta e tal. Então, para mim, assim, tem uma relação, nada supera esse imperativo, né, do elenco, né? É tudo criado para que essas pessoas brilhem, né? Sim. Quando a gente fala assim, eu adorei o filme Pecadores. Cara, você adorou sobretudo Michael B. Jordan. Pois é verdade. O Elroy Lindo. Eu gosto muito do filme Malcolm X. Tudo bem, mas você gosta do Spike Lee, mas sobretudo do Denzel Washington. Sim. Então é esse lugar que eu acho incrível, assim, que eu acho que é um lugar que eu carrego do cinema para a televisão e da televisão para o cinema. E mais recentemente, assim, a televisão é muito industrial, né? Eu preciso rodar, às vezes, 20 cenas, mais de 20 cenas por dia.
E no cinema não, no cinema eu rodo 4 cenas, então eu tenho o dia inteiro ali pra fazer as coisas com razoável calma, com experimentações. Na televisão não tem experimentação nesse sentido, na novela é indústria mesmo, né? Um capítulo por dia, né? Tem 6 diretores trabalhando, 5 diretores trabalhando, e é um capítulo por dia. Entendi. É mais fábrica, né? Assim, exatamente. Mais linha dinheiro, de produção. às vezes o dinheiro de 2 dias numa novela é o dinheiro que eu tenho para fazer um longa. Entendi. É nesse nível. Então, nesse assim... nível. Então, pra mim, eu preciso de muita coisa. E também, assim, eu falei do capítulo 8º da novela, mas ninguém se lembra que é o capítulo 8º. Ninguém se lembra do capítulo 72 de uma novela. Mas você se lembra daquele filme que você viu e fala, não, aquele filme lá, eu me lembro do filme, agora um filme que me marcou muito, recente também, foi um filme chamado Hamnet. Sim. Da diretora Chloe Zhao. Cara, é um filme pra mim inesquecível. Vou ficar com esse filme por muito tempo na minha história, assim, né? No meu coração. Ou o filme Faça a Coisa Certa, Spike Lee, que é um grande filme que mudou minha existência. Aliás, aqui já vai mais uma fanboy, viu, Fer? Vou te dar uma recomendação. Você procura depois o Instagram do Jefferson, porque tem foto dele lá com o elenco todo de Pecadores. O cara tava lá abraçando... Tava lá, Cara, deixa eu contar essa história, deixa eu colocar essa história aí. Não, tem por gente favor. que fala assim, porra, inteligência artificial, não é, eu tava com os caras, eu acabei a novela, rodei um filme chamado Quarto de Despejo, aí, né, fui noticiado na mídia, e fui pra minha casa em Los Angeles, estava lá em Los Angeles e tal. E tem um detalhe importante que eu esqueci de contar, mas eu vou contar. Eu voto no Oscar. Eu faço parte da AMPAS. Então, né, já desde 2022 eu tenho esse privilégio, ou essa conquista, né, de poder votar no Oscar. Então, e aí, um belo dia, eu tô em casa, eu recebo um e-mail da produção do Sinners, da Warner, né, que é a produtora, falando, você não quer assistir o filme Sinners com o elenco do filme? E aqui vai ser aqui na casa que... Eu nem sei se é a casa, mas chama Ross House, que é a casa que era da Diana Ross. E aí, enfim, falei, poxa, eu vou lá assistir o filme, então. Tá? E aí fui lá assistir o filme, uma sala que cabiam 50 pessoas, tinha umas 40 pessoas vendo o filme Sinners, eu já tinha assistido, mas queria assistir numa sala legal. Assisti o filme, quando acabou o filme, acabou os créditos, eu saí da sala e tá lá o Michael B. Jordan encostado numa parede. Naturalmente. E aí a gente começou a conversar ali, aí logo chegou o Ryan Coogler, a Yumi, que é a atriz do filme, o seu Roy Lindo, aí tinha outros atores também, David Oyelowo, que fez, enfim... Ai, meu Deus, o filme da Ava DuVernay sobre a ponte, sobre Martin Luther King. Enfim, tava toda a negrada reunida ali para celebrar o Sinners e para torcer, né? E era todo mundo que, imagino eu, todo mundo que vota no Oscar, né? Então, era aquele momento das exibições que eles fazem, né? E divulgando o filme, então, por os votantes no Oscar. E aí tive essa oportunidade de conhecê-los e trocar essa ideia. E aí foi muito engraçado, que encostei ali, falei, Mr. Jordan, fui conversar com ele, me apresentei. Pô, sou o Jefferson, do Brasil. Cara, quando eu falei Brasil, o cara já abriu um sorriso. Amo o Brasil, né, cara? Pô, cara, aí é foda. Né, já fui 2 vezes a São Paulo, na Comic Con. Ele queria falar pra mim que ele era brasileiro, né? Nesse sentido muito animado também. O Ryan Coogler também, conhecia a Bahia. E, enfim, foi uma conversa muito gostosa, assim, né? De preto pra preto, vamos dizer assim, né, cara? Tá, mas uma conversa muito de irmão, né? O irmão rico com o irmão pobre, né? Que legal. E aí, pô, óbvio, né, cara? Falei, pô, não posso ir embora, que eu preciso testemunhar esse momento. Aí, na hora que eu tirei o celular, o Michael B. Jordan já pegou o celular, não, deixa que eu tiro a foto, tal, esticou lá e tirou foto da gente lá, e foi
Foi muito legal. Foi o início de fevereiro, eu acho, final de janeiro, início de fevereiro. Foi uma experiência muito legal, assim, de estar com eles, porque eu acho que para mim, assim, então, esse filme se junta a outros dois na minha história, que eu recomendo para qualquer pessoa, que primeiro eu faça a coisa certa, do Spike Lee, e segundo, o filme Moonlight. Quem não viu esse filme, o filme ganhou o Oscar, né, naquele ano que tava Moonlight, La La Land, e agora o Sinners, em português Os Pecadores, né? Sim. Cara, são 3 filmes para mim que mexeram muito comigo, né? E recentemente eu não consegui ainda superar os Sinners, né? Então eu ouço a trilha sonora. Não, viciante. Aquela música ali é absurdo. E o cinema do Spike Lee tem uma coisa. Eu até vi numa entrevista sua, Jefferson, que você falou sobre como também. Vamos pegar Spike Lee com Malcolm X. Como que figuras como Malcolm X, a gente conseguiu descobrir, muitas pessoas conheceram o Malcolm X por meio dos filmes do Spike Lee, né? Por meio do Spike Lee. E aí você fala, quando você foi filmar o Luiz Gama, você fala que ficou chocado por não conhecer a história do Luiz Gama. Exatamente. Com certeza, muita gente conheceu o Luiz Gama a partir do seu filme, né? Então, da mesma forma que o Malcolm X, ele ganhou vida para muitas pessoas e teve ele como inspiração de rebeldia, de revolução, de você se identificar com uma pessoa preta e tudo. Muitas pessoas viram no Luiz Gama essa mesma identificação, né? E o cinema, ele tem esse poder, né? De nos conectar com histórias que a gente nem sabia que existia, né? E o Luiz Gama tem muito isso, né? Tem poucos registros dele. Não, cara, assim, cinema, eu não tenho a mínima noção do que é o Irã. Eu só conheço o Irã pela tela do cinema e pelo telejornal. Mas com cinema eu conheço esse país de uma maneira muito mais profunda. Eu não conhecia tão bem a Coreia do Sul até ver o Parasita, você entendeu? Por mais que eu soubesse da realidade, não vou nem falar de outro país, vou falar do Brasil, tá? Das meninas que sofrem todos os tipos de abuso no norte do país, foi quando eu vi o filme Manas que isso me tocou profundamente também. Sabe? Ou parte da história do Cidade de Deus, o quanto a gente conheceu a história desse bairro, ou parte da história desse bairro com o filme do Fernando Meirelles. Então são lugares assim, né? Poxa, eu falei da Coreia do Sul, falei do Irã e falei do Pará ali, né? Da região amazônica. E às vezes o nosso bairro mesmo, né? Então, quanto eu conheci a periferia de São Paulo, ou muita gente passou a conhecer melhor um pouquinho a periferia de São Paulo, quando vi o Brother, o meu filme lá de 2011. E isso é uma parte. A outra parte que é importante são as figuras mesmo, né? Eu realmente conheci melhor o Malcolm X com o filme do Spike Lee. E revelei também, né, de certa forma, o Luiz Gama para muitos brasileiros. Então, assim, é um filme que passou a ser recomendado em muitas provas de vestibular e tal. E aí eu volto numa coisa que para mim é importante. Alguém fala, mas como é que você escolhe os seus filmes, né? Os filmes que eu quero fazer? Eu falo, em geral, eu escolho um filme que eu quero fazer, eu começo a trabalhar num filme, sobretudo o filme que eu quero assistir. Olha que coisa mais egoísta, né? Não. Faz todo sentido. Não, faz todo sentido. Não, cara, eu queria ver um filme sobre o Luiz Gama. Então, quando eu fiz eu fiz um filme chamado Carolina, em 2003, que é um curta-metragem. Alguém pirateou, colocou no YouTube, tá lá o filme Carolina, com a Zezé Mota, protagonista, com a música Negro Drama dos Racionais, tá lá também. Mas porque eu tinha lido em 2001, 2002, eu tinha lido o livro 4 de Despejo e achava que as pessoas deveriam conhecer, e eu também queria conhecer melhor. E aí eu fiz um curta, e esse curta ganhou vários prêmios. Dos meus filmes é o filme mais premiado. Mas sobretudo porque eu queria ver esse filme. E imagina, Carolina de Jesus interpretado pela Zezé Mota, e na trilha sonora toca Racionais. Pô, eu queria muito ver esse filme. E eu fiz o filme. E aí muita gente, naquele momento, ficou sabendo quem era Carolina de Jesus. Lá, 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás.
23 anos atrás, eu fiz esse curta chamado Carolina. Agora, de novo, eu tô refazendo um longa. Tô fazendo um longa, que é quase uma ampliação desse curta que eu fiz. Aliás, eu ia fazer esse recorte, Jefferson, para você falar um pouco também do Narciso, né? Porque quando a gente olha a gente vai olhar lá o seu primeiro longa, o Brother, lá em 2010, selecionado para Berlim, um dos festivais mais importantes do mundo e tal. Depois você vai para o Amuleto, aí, né, que já flerta com uma coisa mística, aí o M8, que é de 2018, que é um drama médico, o Dr. Gama, que é uma cinebiografia histórica, né, de um abolicionista negro e tudo mais. Então você tá ali sempre misturando gêneros e pulando de um gênero pro outro. Tem uma comédia nesse meio aí chamada Correndo Atrás. Correndo Atrás, exatamente. Com Ailton Graça e com o Juan Paiva, cara. Exatamente. Então, você tá sempre ali mudando e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, me corrija se eu estiver errado, mas o Narciso, ele vem de um curta-metragem seu de 2005, né? Chamado Narciso Rap. O que te fez querer voltar nessa história 20 anos depois? O que mudou na sua visão, né, sobre o tema entre 2005, quando você fez o curta, e agora, 2026, assim? Bom, primeiro que o curta-metragem sempre é uma síntese, né? Uhum. Quem faz um curta-metragem é obrigado a fazer uma síntese ali. Se a gente contar que um curta tem que ter 15 minutos, né, para ser considerado ali um curta-metragem, e que desses 15 minutos, 2 minutos você vai gastar com créditos do filme, né, os créditos finais, iniciais, você tem 12 minutos para contar uma história, né? E aí, em 12 minutos, eu contei uma história do menino que ganha uma lâmpada mágica lá no curta e aparece um gênio para ele e ele quer ser branco, mas ele fica preocupado e ele quer ser branco para os brancos e continuar sendo visto como um cara preto pelos pretos. Aí o gênio fala, tudo bem, você vai ser rico, branco para os brancos, preto para os pretos, só que você não pode olhar o seu reflexo. Ok, em 12 minutos eu contei essa história. Passados mais de 20 anos, eu ia mostrando, quando eu queria, né, nos primeiros filmes eu ia pedir dinheiro para fazer algum longa, né, o Amuleto, o Correndo Atrás, e as pessoas falavam, tá, mas o que você fez? Aí eu mostrava os curtas. E eu me lembro que muitas pessoas falavam assim, nossa, mas isso é uma ideia de longa-metragem. Isso é uma ideia que dá para transformar, né? Essa coisa de você poder fazer 3 pedidos ou um pedido para um gênio, isso, né, gera 12 minutos, foi legal, curta, mas... E aí muita gente me provocava. Me lembro, por exemplo, do Daniel Filho. Primeira vez que eu encontrei com o Daniel, ele falou, cara, você tem um curta seu aqui que você mandou para mim. E Daniel Filho foi produtor do meu primeiro longa, né? Então eu só tinha os curtas para mostrar para ele. E ele falou, não, mas isso aqui dá uma ideia de longa, tal. Aí, passados esses 20 e poucos anos, a minha produtora, diretora de produção e minha produtora executiva, Cristiane Arenas, virou e falou assim, cara, aquela ideia que a gente sempre achou, né? Sempre achei que dá para fazer um longa, vamos fazer? E eu tava enroscado, acho, com uma novela, com alguma coisa, um outro filme, enfim, acho que era com a novela. Ela falei, legal, ela sempre escreve os roteiros comigo e tal. Aí ela falou, pô, então vamos desenhar um roteiro aqui. Aí a gente começou, né, a 4 mãos a escrever essa história. E aí a gente chegou nessa conclusão, assim, nesse filme novo. E ao mesmo tempo, então o que mudou? Primeiro essa ideia, né, de ampliar, não ser mais uma síntese, mas escancarar melhor a ideia. Trabalhar a questão do Narciso mesmo, do mito grego, que não está tão explícito lá no curta. Do mito grego ali, se olhar a própria imagem, e principalmente, que eu acho que aí é o que faz a diferença, né? Eu li muitas coisas, eu nunca tive um filme onde a maioria da crítica fosse muito favorável, fosse muito elogiosa ao filme. Sempre foi muito dividido, ou tomei muita porrada da crítica também e tal, mas... sempre fui muito elogiado e paparicado pela crítica, que eu acho de vez em quando é bom. Mas agora, assim, foi unânime, né? Eu vi muita gente falando muito bem do filme, estabelecendo reflexões sobre o filme. E, para mim, uma coisa que foi muito importante foram os cabelos brancos. Eu sei que os ouvintes não estão aqui vendo, mas eu tenho muitos cabelos brancos. E eu sou um cara preto, de óculos e muito cabelo aqui. E os cabelos... E para mim essa maturidade, olhando minha trajetória, né, com tanta dificuldade e tal, eu queria
falar de muitos momentos em que passei. Então talvez eu tenha feito, talvez não, eu fiz o meu filme mais autoral e mais biográfico, porque eu comecei falando aqui, eu levei um tempo para entender o que era ser negro, entendi isso na universidade, e o Narciso tem essa mesma questão na infância. Então, no mito grego, o Narciso, ele não pode ver a sua própria imagem, e no final das contas ele vê a sua própria imagem e se apaixona por ela, né? A ponto de se matar, né? Mergulhar num lago, quando ele vê a sua própria imagem num lago, mergulha lá e vale a pesquisa, né? Sobre mitologia grega, a história do Narciso. Para nós, jovens negros, crianças negras, né, que fomos, você olha a sua própria imagem e não gosta dela. E tudo que é relacionado à beleza não tem a ver com você, que é preto. Exato. Principalmente na mídia. Toda vez que você se vê na mídia, é por uma coisa negativa. Então, por muito tempo, na minha infância, meu cabelo era o quê? Meu cabelo era ruim. Você é um preto de cabelo ruim. Isso eu ouvi, né? Então, esses lugares que são gatilhos, tá, para muita gente, eu queria falar disso, dessa dor. Mas não foi um jeito de falar óbvio, vamos dizer assim, né? Eu fiz um filme silencioso. Exato. Então, você vai entender no filme que aqueles silêncios são sobretudo de dor. Porque, para mim, a tristeza é silenciosa. Quando a gente está alegre, a gente grita, a gente quer fazer festa, a gente quer falar com as pessoas, quer... Enfim, você tem uma notícia que você recebeu, algo muito legal que aconteceu com você, você quer ligar para as pessoas, você quer falar, comentar. Quando você está triste, não. A tristeza é silenciosa. Então, o Narciso nos cinemas é, sobretudo, uma experiência. As pessoas que têm visto o filme têm recebido centenas de mensagens agradecendo essa experiência de ver o filme no cinema. Muito mais cadenciado, sobretudo em comparação com o curta, né? Eu acho que eu até fiz você tá falando do Moonlight, até fala essa referência, essa relação, é como se você saísse de um filme Spike Liano, que é o curta, né? Que tem essa linguagem, essa mensagem muito mais rápida, né? Essa coisa mais urgente, essa coisa do muito falado, grito, aquela criança, você tem 2 minutos para contar a história, né? Então você precisa acelerar o tempo ali. Então ele tem uma coisa meio de Spike Lee, e quando você vai para agora pro Narciso, eu vejo uma coisa muito Barry Jenkins, no sentido de uma cadência, closes fechados, sobretudo a mudança de fotografia, que é uma coisa linda. Assim, o que vocês fizeram a partir do preto e branco é de uma beleza tão ímpar, que se você colocasse o filme no mudo ali, você entenderia tudo o que se passa com o personagem. Sobretudo, tem uma cena que eu acho fantástica, que é quando a mãe fala que vai pentear o cabelo dele e oferece o pente e a escova. E ele não fala muita coisa, ele só pega o pente, deixa que eu penteio. Aquilo dali, ele carrega tanta coisa dentro daquela cena, né, cara? A coisa do cuidado, de você entender que o seu cabelo, ele carrega uma importância muito grande, né? Pra deixar alguém despreparado cuidar do seu cabelo, né? Existe uma força muito grande nesse autocuidado desse personagem. Não, o filme é isso mesmo, é um filme construído de silêncio, e eu acho que nada mais desafiador hoje pra gente, né, do que fazer silêncio, cara. É uma das coisas mais difíceis hoje do mundo contemporâneo. Foi um risco, né, que você correu, né? Mas eu sabia que eu tava fazendo um filme pra sala de cinema. Isso é verdade. Pra mim, assim, cara, eu gosto muito de televisão, eu gosto muito do streaming, cara, mas aquele lugar que a gente chama de sala de cinema é um lugar sagrado, é um lugar que você... Primeiro, a gente vai no cinema e a gente quer gostar. Você quer gostar. Você pagou lá R$30, R$40, R$60, comprou sua pipoca, não comprou a pipoca, não interessa. Você vai lá e senta, você quer gostar. Você desliga o celular, pelo menos as pessoas educadas, né? Desligam e você quer gostar daquilo que você vai ver na tela, cara. Você tá louco pra, né? Você dá esse voto de confiança para aquela contadora de história, aquele contador de história. E você fica desarmado.
fica completamente desanimado, fala, cara, quero gostar disso. E aí, você, além disso, tem essa relação com a experiência coletiva, né? Você tá numa sala com mais gente. A não ser como sacaneia o meu filme, coloca o Narciso numa sessão a 1h da tarde, numa segunda-feira. Pois é. Provavelmente você vai ter a sessão só você na sala. Pois é. Tava falando disso com nossa. Que é a dificuldade, né? Você ter salas e ter os horários que você acha que o cinema brasileiro merece, né? Tal. Mas, enfim, é uma experiência incrível estar naquela sala. É uma experiência incrível compartilhar disso ali com outras pessoas. Acho que todo mundo se lembra, né, de estar num filme e viver isso. Eu vou falar, né, que talvez quem assistiu o filme Pecadores no cinema tenha passado por isso, mas, sobretudo, quem assistiu Hamnet no cinema teve uma experiência incrível, de lágrimas. Né? Exato. E foi uma experiência, enfim, para quem está nos ouvindo, se você teve essa experiência de ver o filme Hamnet no cinema, você vai se lembrar de como é que as pessoas se sentiram no final. Mas você sabe, Jefferson, que a gente, antes de gravar aqui, a gente estava conversando sobre o Narciso e, enfim, a gente não tá aqui nem para discutir, né, o filme, dar spoiler e tal, porque a gente quer que as pessoas vão assistir mesmo. E até na minha conversa com o Fer aqui, eu tava falando para ele, assim, que de tudo, né, porque eu já vi seus filmes e tal, e aqui tem um tom diferente, assim, você tá mais contemplativo com algumas coisas, parece realmente uma reflexão interna, assim. Eu até falei pro Fê, tem uma cena que para mim foi linda, assim, que eu achei particularmente linda, que é uma câmera parada pro poste, um monte de fio chegando naquele poste e tem um pássaro no meio ali, como se existisse, assim, esperança no meio de tanta confusão, de tanto problema, sabe? E é uma coisa que você deixa a câmera lá e deixa a gente observar e olhar aquele pássaro ali e tal. E isso a gente vê em outros momentos em que um personagem discute com o outro e fala umas coisas e você deixa a câmera parada e você deixa a lágrima escorrer ali e a gente fica com ele olhando aquela dor que ele tá sentindo e tal. Então tem uma coisa diferente de outras obras que você fez que traz essa coisa íntima mesmo. Então quando você fala que é uma coisa biográfica, né, por mais que tenha um elemento de fantasia e tal, a gente sente isso, sabe? A gente olha para a obra e sente essa sua reflexão para dentro de você mesmo, mas por um a mais, assim, porque quando você tempera isso com essa coisa do mito grego e tudo mais, a gente olha para isso e se vê realmente dentro das nossas próprias vaidades, dos nossos próprios preconceitos e tal. Então é lindo, o filme tá lindo, assim, lindo, filmado com essa técnica de mudança de cor ali que eu fiquei também impactadíssimo com isso. Foi maravilhoso, o filme tá maravilhoso. Tem um momento, por exemplo, que eu adoro, assim, enfim, o filme começa... Vou dar meio spoiler, tá, gente? Meio spoiler. Meio, não sei se como é que fala. Mas o filme começa colorido e aí, num determinado momento, ele fica preto e branco. O personagem que a gente sempre viu ele colorido, ele vai ficar preto e branco. E o personagem é negro, o menino é negro, né? Tá no trailer do filme, não é novidade. Isso você fala, não sei, já pra ver. Mas ali, cara, na hora que ele vai pra Casa Branca, a casa que é toda preta e branca, a câmera sobe, assim, né? Ela tá debaixo da câmera, ela começa a subir. E pra mim é uma das cenas mais lindas do filme, que eu adorei ter feito e adorei ter visto na tela grande. E aí você vê o rosto dele preto, né? Com todos os poros e com tudo aquilo que um rosto de um menino belíssimo tem. E ao mesmo tempo você vê o pijama dele, tá acordando de manhã, e o pijama dele você consegue ver, e isso só a magia do cinema consegue na tela grande, você vê todo o trançado do pijama dele de linho. Cara, isso é uma aula que uma pessoa chamada Lili Soares, que é a nossa diretora de fotografia, uma mulher negra, uma das maiores fotógrafas contemporâneas do Brasil, ela fez, ela criou e ela nos presenteou com isso, com esse momento incrível de você ver um rosto negro e ao mesmo tempo, na mesma imagem, você vê o trançado do pijama de linho, cara.
os fios todos ali. Cara, isso é de uma beleza, né? Para quem gosta de moda, para quem gosta de arte, para quem gosta de cinema, para quem gosta de música também, porque tem uma música que toca aí nesse momento. É incrível. E isso tem muito a ver com o que você falou, Rafael e Fernando, as coisas que vocês têm falado. É um lugar da maturidade mesmo, né? Talvez eu tenha muitos filmes para fazer, alguns filmes, né? Que eu tenho a pressa e que eu sei que eu vou ter um ritmo acelerado, mas esse eu tinha outro tempo, eu estava num outro tempo, estava num outro momento de reflexão, queria baixar um pouquinho a bola, né? Porque toda hora eu falo de futebol, né? Pô, é incrível, eu não consigo formular uma frase sem citar futebol. Mas eu queria muito me comunicar com o espectador num outro ritmo, porque o ritmo, antes de você entrar numa sala de cinema, é muito rápido, né? Muito rápido. Então eu falei, poxa, aqui eu consigo propor uma outra coisa. E essa experiência da sala de cinema mesmo. E que não é só no meu filme, acho que uma série de outros filmes, a gente tem tido essa experiência também, né? Talvez a gente falou, um dos filmes que eu falei aqui é Moonlight, Silêncio. Que é um filme que o próprio Barry Jenkins, acho que é James Langston, James alguma coisa, não vou lembrar, que é o fotógrafo do filme, e ele fala que ele queria fazer um filme que fotografasse bem a pele retinta. Que é uma dificuldade que muitos diretores têm de fotografar pele retinta, né? E ele fala que ele quis fazer esse filme com pessoas retintas porque ele queria mostrar que é possível fazer isso se você tiver o cuidado exato, o bom cuidado de contratar um bom fotógrafo. E assim, a fotografia de Narciso, assim, é um espetáculo. Não só pelo preto e branco. O preto e branco, ele tem uma magia, né? O preto e branco, ele carrega uma aura, mas mesmo fora do preto e branco, é uma fotografia muito bonita do filme. Porque tem uma coisa também no preto e branco, particularmente do filme Narciso, que é entre o preto e o branco, tem uma série de tons. E é isso que é a graça do preto e branco. Não é porque você tem o preto e o branco, é porque entre o preto e o branco você tem o cinza e tem muitas cores, muitas possibilidades de leitura. Isso foi muito, muito, muito importante pra gente. E é um filme também que você leva mais tempo, né? Porque não é fácil você descobrir esse lugar de como exibir a pele negra, né? E aí a gente faz um filme que a maioria, o elenco todo, né? Os protagonistas são todos pretos retintos. A Ju Colombo, o Arthur Ferreira, que é o nosso protagonista, o Cabenguele, são pretos retintos, pessoas pretas de pele escura, e a pele deles e delas, assim, são lindos, incríveis. Tá maravilhoso. E eu diria assim, se você pegar qualquer frame do filme, imprimir e enquadrar, é um quadro belíssimo, que realmente é lindo, assim. E eu não tô falando que o filme é meu, não, é porque eu adoraria ver esse filme. Eu adoraria ver esse filme. E eu acho que eu nem me sinto, eu proponho uma coisa para minha equipe, mas o que eles fazem é muito superior. A pessoa mais mané num set de filmagem... já sabe até o que eu vou falar, né? Da minha equipe, o cara mais mané sou eu. É sério mesmo. Eu sou cercado de intelectuais, de profissionais absurdamente talentosos, cara. O que o Cabenguele, que é o nosso ator, faz em cena, quando ele fez a cena, essa cena que ele chora, cara, todo mundo tava às lágrimas. A equipe inteira tava chorando. Então, assim, essas coisas acontecem. Isso tem acontecido já há algum tempo, com César Mello no Doutor Gama, no M8 com Juan Paiva e a Mariana Nunes. Essas pessoas, cara, mandam ver. E eu vou voltar lá atrás. Se você gosta ou já viu algum dos meus filmes e por acaso gosta desses filmes, ou te tocou de alguma maneira, foi por causa dessas pessoas. Porque elas pegam aquilo que eu estou dirigindo, aquilo que foi escrito pelos roteiristas ou pela roteirista, cara, e elevam aquilo no nível de beleza, no nível de dramaturgia que até eu me surpreende. Eu adoro a atriz e o ator que me surpreende. Eu não sou muito afeito a ator que só me obedece, né? Óbvio que eu passo as dicas, eu dirijo, eu explico qual é a minha ideia, mas elas conseguem fazer coisas em cena, estabelecer momentos de troca entre eles, né? Com uma profundidade, cara, que meu desafio é simplesmente captar isso, captar
captar e levar para montagem e editar isso. É um momento muito especial. E talvez, vou falar uma coisa que não é... Vou deixar minha modéstia de lado, assim. A coisa mais radical que eu fiz nesse filme e que o torna revolucionário, um marco na história da dramaturgia cinematográfica brasileira, quando fala sobre pretos e pretas, eu vou falar uma coisa que eu realmente acredito. Por que que o Narciso, se você é preto, preta, se você é branco, se você é oriental, você tem que ver o Narciso, porque ele marcou e ele é um ponto de virada, né? Você vai ver um filme de 90 minutos com gente preta, retinta, e a coisa mais revolucionária que pode acontecer, porque eles são pobres, o menino protagonista é um órfão, e depois de 90 minutos sentado na sala de cinema, ninguém morre. Isso é revolucionário, isso é absolutamente novo no cinema brasileiro, por mais absurda que seja essa frase que eu tô falando. Sim. São pretos, retintos, pobres, cheios de dor, ninguém toma um tiro, ninguém sofre violência física, e todos no final do filme estão vivos. Porque nós, pretos e pretas, gostamos de viver. Não gostamos de tomar tiro, não gostamos de matar, não gostamos de morrer. A gente gosta de vida. E isso, no Narciso, é algo que eu chamo mesmo de revolucionário. Revolucionário. E por mais absurdo que seja isso que eu tô falando, como assim? Só porque não morre ninguém no filme? Não morre ninguém. Depois de 90 minutos, você vendo um monte de gente preta. E é um filme censura 10 anos. Pois é. 10 anos. Isso é realmente muito, muito... Eu só posso usar a palavra revolucionário. É o que você falou no começo dessa conversa, né? Você quer que o filme atinja o público, mas também quer que o filme transmita uma imagem que fuja do estereótipo. Porque é isso, né? Querendo ou não, o filme ele vai carregar muito do que nós somos, né? E quando o cinema ele só mostra... Eu tenho uma coisa comigo, não tô falando que não deva existir, mas filmes como, por exemplo, 12 anos de escravidão é um filme que eu não vejo mais. Para nós pretos é difícil ver esse filme, velho. Não é simples, não. Eu entendo a existência do filme, mas eu, Fernando, não consigo mais assistir porque me dói num lugar que eu não quero mais sentir essa dor. Sabe? Eu acho que me dói num ponto que eu já não tô mais com disponibilidade de me expor a esse tipo de dor. E quando eu vejo um filme como o Narciso, me leva num outro lugar. Num lugar de esperança, num lugar de conforto, num lugar de não fechar os olhos, porque acontece, né? A gente tá contando uma história de um menino que sofre muito, né? Sofre rejeição, sofre com autoestima, não tá pagando as dores dele, porém, ele dá um holofote em outros lugares, né? O filme, ele acaba, não querendo dar spoiler, mas o filme, ele acaba luminoso. Não de uma forma a apagar a história desse menino, mas existe uma luminosidade nisso, né? Tem uma coisa que eu acho incrível, e talvez eu nos últimos filmes eu tenho procurado esse lugar, fazer uma reflexão sobre por que a gente não desiste nunca, por que a gente é feliz. Como é que os pretos podem ser felizes no Brasil, né, cara? Depois de tanta uma história. Então, por que quando a gente fala assim, alegria, isso geralmente está relacionado aos pretos brasileiros, né? Tem até uma música, né? O sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Enfim. E uma das coisas que sempre me tocou, vou fazer uma comparação aqui, que eu nem sei se é adequada, mas ela me faz pensar. E acho que vai fazer vocês pensarem também. Eu já fui em alguns monumentos ao Holocausto do povo judeu, né? Tudo que aconteceu. E na Europa, na França, em Berlim, em Amsterdã, eu fui em alguns monumentos onde judeus foram mortos, estavam em guetos ali. Fui na casa de Anne Frank, em Amsterdã, enfim. Então, ok. E todos esses lugares eram um lugar de silêncio, porque ali o povo judeu foi torturado, foi morto, e aconteceram muitas atrocidades ali. Nesses lugares que eu fui, em vários, mas é um lugar de silêncio e reflexão, e de meditação. Ok, guarde essa informação.
Aí eu quero falar de um outro lugar onde também aconteceu muita tortura, muita morte, muitos horrores. E o nome desse lugar chama-se Pelourinho, na Bahia. Só que se eu falar só a palavra Pelourinho, eu tenho certeza que vocês vão abrir um sorriso na hora. Por quê? Turístico. É um lugar que o Michael Jackson dançou, pô. Ali é um lugar onde, quando tem Copa do Mundo, todo mundo se reúne para fazer festa. É um lugar onde o carnaval come solto ali. Pra mim, eu falo, cara, como é que a gente consegue? Que truque é esse? Que magia é essa? Que relação é essa? Que no mesmo lugar onde aconteceram tantas situações de violência, é um lugar também de muita alegria. Como que um brasileiro, sobretudo um brasileiro preto e preto, consegue nesse lugar transformar tanta dor em alegria? E essa tem sido a reflexão dos meus filmes últimos que eu tenho feito, assim. Legal. Como é que é esse truque que o brasileiro faz, cara? Não sei. Eu falo assim, mas você tem uma resposta? Não sei, eu tô fazendo os filmes. Você tá fazendo, né? Eu tô fazendo. O Dr. Gama, o Luiz Gama procurou e ele, cara, o filme termina solar. Ele foi um cara que foi vendido, baiano, inclusive, foi vendido pelo próprio pai quando criança. Conquistou a própria liberdade e libertou mais de 500 outras pessoas. O Maurício, do filme M8, é um cara que se deparou com corpos negros que ele nem sabia a história, né? Agora o Narciso é um menino que começa com um sentimento mais difícil que qualquer ser humano pode sentir, sobretudo uma criança preta, que é o sentimento de rejeição. Sim. Nós adultos temos mecanismos para lidar com a rejeição, mas as crianças não. Uma criança preta, um menino preto, uma menina preta, uma menina indígena, tá, que sofre a rejeição, ele não sabe nem como lidar com isso. Por isso que talvez o filme seja tão silencioso. Mas de alguma maneira, e eu vou dar o maior spoiler do filme, o filme termina como você falou, Fernando, o filme termina para cima, o filme termina porque eu sou otimista, eu acredito que amanhã vai ser, não só eu, nós acreditamos que amanhã vai ser melhor, que amanhã vai... quando eu falo não só eu, não só nós aqui, é porque quando a gente está gravando aqui o podcast, a gente está dizendo também, cara, vai ser legal. Amanhã, quando esse podcast for reproduzido, as pessoas vão sorrir, vão fazer reflexão e eu acredito. E acho que, sobretudo, também, quem tem filho, quem pensa em ter filho, é, antes de tudo, alguém que acredita no mundo, que o mundo vai ser melhor. Então eu, que sou pai, também acredito nesse lugar que, o mundo eu vou lutar para que ele seja melhor, e o brasileiro em si tem muita fé, e quando eu falo fé, é a fé religiosa, sim. Mas não é só a fé religiosa, é a fé nas coisas, né? Fé na vida. Você não precisa ser evangélico, não precisa ser macumbeiro, não precisa ser budista para querer, né? As pessoas acreditam, amanhã vai rolar, amanhã eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. Amanhã o sol vai nascer e eu vou tomar o sol, vou tomar um banho de mar. Enfim, eu acredito de alguma maneira. Parece clichê, mas é real, né? É muito muito bagaceiro esse pensamento. Assim, é muito clichêzão mesmo. Mas, cara, é assim. Mas eu acho que a gente precisa se permitir um pouquinho. O bom da fantasia é isso. O bom da fantasia é que desarma o nosso cinismo, né? A gente tende a ser muito cínico muitas vezes, e a fantasia, ela permite que nós quebremos um pouquinho esse cinismo. E os filmes que eu tenho feito é muito nesse lugar. Esses filmes que falei, mas assim... Eu tenho tragédias aqui que eu quero muito filmar também, gente. Não, é que eu falo. Filme que vai acabar com o humor de vocês em 1 minuto. Né? Mas pra isso, né? Pra cada um filme melancólico e triste, que tenha um Narciso pra poder resgatar a nossa esperança, né? Eu sou muito piadista, eu sou muito sorridente, mas é isso, eu acredito... na vida, né? E não só eu, nós pretos em geral, apesar de toda a história, nossa história surge com a violência, né, de pretos brasileiros, né, afro-brasileiros. A nossa história é baseada na dor, é fundamentada na dor, né? A gente, quando fala assim, eu sou preto, eu sou brasileiro, qual é o início disso? O início é teus antepassados acorrentados, tuas avós e mães estupradas, enfim, esse é o início da história, né?
E isso é muito difícil, você olhar e falar assim, cara, a minha história começa nesse lugar de dor. Mas a gente acredita mesmo assim, né? A gente acredita. E se eu tô aqui é porque eu sou, sobretudo, descendente de um povo muito forte. Muito forte, muito... E se quem veio antes conseguiu lutar e conseguiu manter essa chama de esperança viva, é a nossa função fazer com que quem venha depois tenha essa chama ainda mais forte, né? É isso, cara. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que só para falar tudo isso, né, do Narciso é esse lugar que, apesar de tudo, apesar de começar sendo rejeitado, e todos nós, de alguma maneira, participamos disso, né? Vivemos, em alguma medida, esse lugar de rejeição, que é muito doloroso quando somos crianças, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso pode ser transformado, né? Pode ser transformado, sobretudo se a gente olha para o lado. Tu olha para o lado, sempre tem alguém que pode te acolher e que pode mudar a sua história, né? Plano detalhe da semana, aquele momento pra gente dar dica pra você, ouvinte aí, pra que vocês façam coisas diferentes aí durante a semana. Fer, vamos começar com você, o que você trouxe de bom pra gente aí, pro Jefferson ir se aquecendo lá, tomar uma água. Eu não sei se o Jefferson ouviu esse disco, mas acho que foi no começo do ano. O Criolo lançou um disco, Criolo, Amaro Freitas e o Dino Santiago. É um disco que vai mesclar ali o rap do Criolo, também com a experimentação jazzística do pianista Amaro Freitas. Assim, é um disco. Eu acho que o nome do disco é Criolo, Amaro e Dino. E ele traz essa fusão do rap com o jazz, que é um negócio assim incrível, porque o Amaro Freitas, pra mim, hoje ele é um dos maiores artistas do Brasil. Um pianista assim, absurdo, ele consegue transformar um piano quase que numa orquestra inteira, assim. É uma coisa assim que foge a compreensão. E no show do Amaro é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, se um dia puder, vai no show do Amaro. Ele faz muito show em Sesc, então, cara, se tiver um Sesc para a sua casa, ele tocar, se empenhe pra ir, porque é uma experiência imersiva absurda. E aí se junta ele com rap, fica uma mistura. Eu falo que a mistura, que a mistura afro de dois estilos que parecem opostos, né? O rap e o jazz, mas que eles se conversam muito entre si. E acho que esse álbum ele tem esse poder de juntar esses dois estilos de uma maneira que deixa muito preso, assim. E é um álbum sensorial. Não é um álbum que você vai colocar pra andar de carro, botar pra ouvir enquanto você tá ouvindo buzina de gente atrás. Não é esse tipo de álbum. É um álbum que você vai sentar pra ouvir, você vai degustar essa música. Então ele tá falando de Narciso, que tem esse processo de desaceleração, né? Você sentar na sala, baixar as luzes, desligar o celular e prestar no filme. Eu acho que esse álbum, de alguma forma, ele tem essa mesma estética, né? De parar para ouvir um álbum inteiro do começo ao fim, sentindo ali todas as batidas, as letras do Criolo, o flow do Criolo e também todo o jazz do Amaro. É um álbum impecável, assim. Mas é isso, precisa ter essa calma, desacelerar e ouvir do início ao fim, que eu acho que quem for fazer essa experiência com certeza vai sair renovado. E as imagens de divulgação, né, Fertão, tipo uma coisa meio anos 80, assim, tá muito legal também, né? Não, é um trabalho, trabalho inclusive visual. Audiovisual muito bom. É muito bom, exatamente. Cara, que legal, tá aí então a dica do Fer. Lembrando você, né, ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post aqui ou na descrição desse episódio, então tudo que a gente tá falando vai estar lá, é só você clicar, você vai ser direcionado aí pro que a gente tá falando. E você, Jefferson, o que você trouxe de bom pra gente, que eu já tô com o meu bloquinho de notas aberto aqui já. Cara, são várias coisas, mas várias assim. Boa. Não, mas nem tem... Pra mim, a minha existência, assim, acho que meu lugar de inspiração, ele vem muito da música, né? E eu sempre ouvi muita música. Então, pra mim foi muito inspirador. Você fala, todo disco, todo filme que eu fiz, eu ficava ouvindo sempre a mesma trilha sonora durante o processo e tal. E eu, recentemente, assim, eu fico ouvindo muita coisa que eu
já ouvi. E um dos discos que mexeu muito comigo no início da minha carreira e que eu tô ouvindo recentemente é o disco Samba Raro, do Max de Castro. Cara, então, assim, é uma das dicas, na verdade não é um lançamento, mas é um disco muito ousado, assim, e que faz parte da minha história, né? Porque o Max de Castro fez a trilha sonora, inclusive, do meu curta Carolina. Muito bom. Gosto muitíssimo, assim, e ouço, assim. E é óbvio, se eu pudesse, vou reforçar sempre, quem não assistiu, assista o filme Sinners, que eu acho que é a minha grande dica também. E se assistiu, reveja o filme. É isso. Exatamente. E quem não viu vai poder rever, porque é um filme que vale a pena ver várias vezes, porque o impacto é muito forte nele. Exatamente. E tem coisas assim importantíssimas. Eu não superei ainda o filme, então eu fico estudando o filme o tempo todo. Eu ganhei um álbum duplo do filme, em vinil, né? Nossa! Então é um luxo. Cadê? Eu vou tirar uma foto e vou postar. Por favor. Foto, assim. Isso que eu ia falar. Pra vocês, e aí, uma das coisas que eu tenho estudado muito é por que os vampiros naquele filme são os irlandeses. É interessantíssimo. Vou deixar a questão aqui. E tem uma coisa, né? Os irlandeses. Vou fazer um paralelo aqui, né? Assim, mas, a história irlandesa é muito parecida em alguma medida com a história negra, né? O irlandês em relação à Inglaterra ali e tal. Enfim, vale a pesquisa aí, quem já viu o filme, por que os vampiros são irlandeses. Pô, sensacional. Tá aí, então, essas duas dicas do Jefferson. Disco e filme. E para fechar aqui, eu já vou deixar também uma dica. Minha primeira dica é um alto jabá aqui, que é o podcast 600 que eu falei no início, porque eu acho que vale muito a pena a gente ouvir. E eu sempre reforço que foi assim um trabalho muito legal que a gente fez com o roteiro da Carissa Vieira e tudo mais. E tem lá o depoimento da Adélia, que assim foi uma felicidade muito grande conseguir conversar com ela. Então acho que vale a pena, porque ela é parte viva da história, né, do cinema negro no Brasil. Então fica essa recomendação do nosso podcast 600. Mas também queria deixar aqui uma dica de um curta-metragem, outro curta, que eu acho que no último podcast também indiquei agora eu vou indicar outro, que é o curta E Depois, The After, que é um curta que foi indicado ao Oscar em 2024. Ele está disponível na Netflix e tudo mais. Tem ali mais ou menos uns 18 minutos e é um curta super intenso. O filme ele acompanha um cara que se chama Dial, que é um motorista de aplicativo, que depois de perder a família em um crime brutal, assim, ele afunda num luto super profundo. E aí, numa dessas corridas, ele, aparentemente uma corrida comum, mas ele encontra ali uma forma de acolhimento, de escuta e de reaproximação da vida, assim. E é uma obra, tipo, enxuta, pequenininha, mas ela é super comovente, ela é super poderosa, assim, e que mostra, né, como o cinema, em poucos minutos, ele consegue realmente mergulhar fundo na dor e nessa possibilidade de cura, assim. Então, é um curta muito bom, mas é pra você ir com o estômago, porque ele é difícil, assim, de digerir. É porrada. Pois é. Mas tá aí essa dica de curta, que é o E Depois, maravilha, que tá na Netflix. Chegando aqui então no final desse podcast, eu tenho que agradecer o Jefferson por estar aqui. Jefferson, muito obrigado por dividir, né, conosco não apenas o seu tempo aqui, que você foi super generoso, mas também esse seu olhar, né, tão sensível, tão generoso sobre o mundo. Obrigado também por nos lembrar, né, em cada projeto, né, que você faz na sua carreira, como que o cinema tem esse poder, né, de ser algo que traz pra gente essa empatia. Eu vi, inclusive, antes da gente gravar, eu tava separando uns vídeos aqui e tal, que a gente coloca no Cinemação, e eu vi uma declaração do Robert Ebert, que é um crítico de cinema e tal, e ele tem uma frase que eu achei muito legal, que ele fala assim, que pra ele cinema é uma máquina de empatia. É uma forma da gente passar
o tempo, né, nos lugares, a gente conhecer épocas, conhecer personagens e tal, com os quais a gente jamais, né, teria convivido, teria visto, lido e tal, e é uma forma da gente conseguir entender o outro, assim. E eu acho que você é um mestre nisso. A gente tem esse privilégio de ter uma pessoa super talentosa como você no Brasil, que tem essa visão aguçada e corajosa de produzir essas histórias sobre personagens que muitas vezes são marginalizados, né? Sobretudo corpos negros, crianças, órfãos, famílias periféricas e tudo mais. E quando a gente vai visitar, por exemplo, o Narciso agora, que você faz essa brincadeira com o mito do Narciso e tal, você transforma o espelho em um símbolo de luta, assim. Isso é muito poderoso. Não é só por vaidade, mas é essa questão da dor, do reconhecimento, do afeto. Então é um privilégio para a gente ter você aqui nesse podcast, é um presente para o público poder ouvir a sua voz aqui, que é tão importante para o nosso cinema, né? E eu só tenho que agradecer, realmente, assim, muito obrigado pelo seu tempo. Eu e o Fer, a gente estava vibrando de poder falar com você. E foi muito mais do que a gente imaginava, então muito obrigado. E se você puder também passar meios de contato, né? Como que as pessoas fazem para acompanhar o que você está produzindo, rede social, site, enfim, como que as pessoas fazem? Cara, eu tô lá no Instagram, no Jefferson DBR, Jefferson com J e um F só, Jefferson DEBR. Tô lá, ou no site da produtora, né, Buda Filmes, também tem lá a nossa página lá, como entrar em contato e tal, e tô por aí, né, sou um cara Tá fácil. Se você vê algum cara assim no meio da Gaviões da Fiel, sou eu, sou eu mesmo. Tá em novela, tá em cinema, tá escrevendo, vai vir coisa boa por aí também, né? Não, o próximo filme é o Quarto de Despejo, a gente tá, nesse momento, eu tô trabalhando na edição do filme extremamente importante, e eu só espero que as pessoas, ao ver o filme, se conectem à literatura da Carolina de Jesus. Mas Rafael e Fernando, eu que agradeço estar aqui, poder falar. Eu adoro falar de cinema, gosto muito de discutir com vocês e ser provocado por vocês com todas essas perguntas. Muito obrigado, porque é uma maneira também de eu falar das pessoas que eu amo, de falar do Zósimo Bulbo, do Milton Gonçalves, falar da Zezé Mota, do Max de Castro, da Dona Ruth de Souza, e de todas as pessoas que viabilizaram. Falar do Michael B. Jordan também, por que não? Por que não, né? Né? Agora tem mais novo coleguinha e tal, né? Mas... Ele é cheiroso, Jefferson? Ele parece ser cheiroso. Ele parece ser um cara cheiroso. Cara, ele é cheiroso, ele é bonito. A única impressão que eu tive também foi esse fato dele... Se você ver a foto no meu Instagram com ele, parece que é inteligência artificial, porque ele parece uma inteligência... Ele é tão bonito. É sério. Eu posso até falar que eu convivo com muita gente, né, maquiada, bonita lá na TV, né, nos estúdios Globo e tal. Mas, cara, ele pareceu uma entidade mesmo, né? Acho que tem alguns seres especiais, assim, que a gente se encontra na vida. E pra mim, assim, nesse ano especialmente, foi esse moço chamado Michael B. Jordan. Então foi incrível. E pra gente foi você, viu? Pra gente foi você. A gente não tá perto, mas a gente sabe que você é cheiroso também. Sou. A tecnologia vai ter isso no futuro. Vai ter isso. E mesmo após um dia inteiro nos estúdios Globo, eu chego aqui pro podcast cheiroso. Mas, gente, agradecer demais por generosidade de vocês, por falar sobre o cinema brasileiro, né? Colocar o cinema brasileiro inserido nesse universo mundial, né? Então é importante falar do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, é importante falar do Agente Secreto, do Kleber Mendonça, mas tem tantos outros filmes sendo feitos, tantas coisas lindas e maravilhosas. Não tô falando só do Narciso não, que é meu filho mais novo, mas tem tantas possibilidades da gente contar história, e a história do cinema brasileiro é uma das mais bonitas do mundo, assim, sabe? Se a gente for pegar as fases todas, tudo que é possível, que já foi feito,
desde o filme Limite, do Mário Peixoto, até o próximo filme, que eu nem sei qual é, que vai ser feito, vai ser lançado no Brasil. É incrível, é incrível. A gente tem uma história realmente muito bonita. Né? A gente, nesse momento, desfruta de um lugar no mundo, né, em Hollywood, vamos dizer assim, nesse universo cinematográfico, que eu acho que sempre foi da gente, assim, sempre é bonito. Eu me sinto muito feliz. Sou muito crítico ao cinema brasileiro, mas eu sou muito feliz, muito orgulhoso de muitos momentos em que... E a gente vê isso. E a gente vê essa sua realização, essa sua felicidade nas suas obras, né? Tá muito claro para mim. Nas suas obras, o quão realizado. Isso acaba servindo também, Jefferson, de incentivo para outros, para molecada que tá começando agora. Hoje em dia tem tanto moleque que queria conteúdo, e aí de repente ele vê ali um homem preto fazendo televisão, fazendo cinema, fazendo curta-metragem, e fala, puxa, caramba, eu também quero contar essas histórias, eu também tenho as minhas histórias para contar, né? É isso. E isso o cinema, ele tem essa força muito grande de inspiração. Assim como o Spike Lee foi uma inspiração para você, o Barry Jenkins foi uma inspiração para você, o Jordan Peele foi uma inspiração para você está se tornando inspiração para outros jovens que vão surgir e que vão contar suas histórias, vão recontar algumas histórias também, né? Vão descobrir outros Luiz Gamas, outros Malcolm X, outros Martin Luther King, que não tiveram as suas histórias contadas e que estão esperando para serem contadas. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a você. Nossa Senhora Aparecida, Alá, Buda, que mais? Pô, Javé, todo mundo abençoe vocês e é isso. Obrigado. Vamos em frente, gente. E todo mundo que está ouvindo a gente, se sintam abençoados e a vida é muito bonita, como diria Gonzaguinha, é bonita e é bonita mesmo. É bonita mesmo. É bonita, isso aí. Valeu. Demais. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, Fer, também pela sua participação aqui. Mais uma vez, mais uma grande entrevista, né, Fer, que a gente deixa aí registrado para eternidade e deixa aí também, Fer, meios de contato para quem quiser também acompanhar seus projetos aí. Só me procurando eu tô editando agora o podcast Tudo é Brasil, um podcast que é dedicado ao cinema brasileiro, aliás, um excelente podcast que só faz internacional. É até uma dica pro Jefferson, se quiser ouvir o podcast quando está fazendo seus treinos, procura Tudo é Brasil, que toda semana tá falando sobre os lançamentos, inclusive semana passada falaram sobre Narciso também. Corre lá para ouvir, é um podcast muito bom e eu participo dos bastidores, fazendo a edição do programa. E também tô no Plano Sequência podcast, tá meio paradinho, mas daqui a pouco a gente volta. Quem quiser me achar no Instagram é só procurar por Fê mesmo. É isso, perfeito. É isso, pessoal. E antes de ir embora, deixa a gente te pedir 3 coisas bem rápidas e que fazem toda a diferença aqui para o Cinemação, né, continuar existindo. Primeiro, se você curte o podcast, avalie a gente no Spotify. 5 estrelinhas ajudam mais do que parece e você ainda leva o programa para mais gente que ama cinema tanto quanto você. Segundo, recomendo o Cinemação para alguém, um amigo, uma amiga, alguém que sempre topa falar de filmes depois, né, da sessão, porque esse boca a boca é o que faz, né, o que mantém essa comunidade viva há tantos anos. E terceiro, e talvez o mais importante, se você acredita nesse espaço, considere se tornar um apoiador do Cinemação. O mundo ficou mais barulhento, mais agressivo e mais confuso. E o que a gente quer aqui é justamente o contrário. Um lugar seguro, acolhedor e inteligente para falar de cinema, trocar ideia, discordar com respeito e se apaixonar de novo, né, pelas histórias que a gente vê na tela. Ao apoiar o Cinemação, você ajuda a manter o podcast no ar e ainda entra para uma comunidade de verdade. A gente vai ter lives mensais, conteúdos exclusivos, bastidores, podcasts especiais e um grupo onde o debate é sempre saudável. E quanto mais essa comunidade crescer, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. A gente tem projeto de cineclube, encontros presenciais, debates ainda mais profundos e por aí vai. Se esse podcast já te faz pensar, rir, discordar ou olhar, né, para um filme de um outro jeito, então vem com a gente, avalia, recomenda e, se puder, seja um apoiador do Cinemação. É isso, pessoal. O podcast Cinemação 640 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.